bem com vocês? Está começando mais um programa Nas Ondas da Graça. Eu sou a Tia Má. E eu sou o tio Rafa. Que alegria, criançada, estar com vocês aí. Mais uma sexta-feira e encerramos outubro. Hoje é dia 30 de outubro. 2 meses pra acabar, né, gente? Tia Má passou rápido esse ano, hein? Passou muito rápido. Já estamos entrando em novembro, hein? Exatamente. E por falar em novembro, temos um tema novo que a gente tá falando aqui no nosso programa. Você assistiu o programa passado? Não assistiu? Olha só, mas volta aqui no nosso programa, aqui no nosso canal do YouTube e procura o programa passado. A gente começou a falar sobre a armadura de Cristo. Armas, ferramentas. Soldados. Sim, coisas pra gente poder se defender contra as astutas ciladas de Satanás. Nossa, eu lembrei de alguma coisa. Depois a gente fala sobre isso aí. Mas antes de a gente começar o nosso programa, eu quero sempre lembrar você do seguinte. Lembrar você de você se inscrever no nosso canal, aqui embaixo, aqui ó, aqui pequenininho isso, de você também curtir, dar um like nesse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais crianças por aí, beleza? Alcançar mais outros youtubers por aí. Ó, que chique! E a gente tá falando então de armadura de Deus, armadura de Cristo. Do que a gente falou semana passada mesmo, tio Rafa? A gente falou do cinto... Não sinto muito! Não... Não? Do cinto da verdade. Desculpa aí. Falamos de que Jesus é a verdade. Quem é o pai da mentira mesmo? O diabo. E ele tá sempre querendo falar mentirinhas na nossa orelha, na nossa cabeça, pra gente acreditar, mas quando a gente está com o cinto da verdade, nós nos defendemos das mentiras do diabo. Sim. E o que será que a gente vai falar hoje, tio Rafa? Eu acho melhor você ficar por aí, para você saber mais, para você não perder toda a armadura de Cristo que está no livro de Efésios. Quer saber mais sobre a armadura de Cristo? Efésios capítulo 6. Dá uma olhadinha lá que você vai saber como é que funciona, como é que o apóstolo Paulo pensou, por que ele pensou na armadura de Cristo, certo? A gente essa semana passou por várias coisas aqui no nosso país, passamos por várias coisas e é muito importante, criançada, você saber de uma coisa, a palavra de Deus ela não muda. Viu? Não. Ela não muda. Como diria Billy Graham, ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. É verdade. A gente viu essa frase do Billy Graham, eu falei, cara, que frase incrível. A palavra de Deus é atual. Não precisa ser atualizada. Sim, nós vamos falar sobre isso aqui sim. A palavra de Deus não precisa de atualização. O que precisa ser atualizado é o homem. O homem tem que se moldar à palavra de Deus. Ser transformado. Ser transformado. Né? Na verdade, a Bíblia já até falou do que está acontecendo, ela já até avisou, Exatamente. Então ela é tão atual que a gente não tem que mudar, a gente que tem que ser transformado e mudado pela palavra de Deus. Como está em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, não tomem forma, não se atualize com esse mundo, né? Mas antes sejam transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Quem tem que mudar? Certo? Mas, Tia Má, vamos falar um pouquinho sobre o soldado? Vamos falar em conhecer mais um pouquinho mais o que o soldado faz hoje, o que é a profissão dele? Porque a gente tá falando de armadura, mas às vezes tem alguma criança que não sabe direito como que o soldado trabalha, não é verdade? Exatamente. Então nós vamos para nossas curiosidades. Então, crianças, vamos começar falando para vocês sobre o soldado. O que é a profissão de soldado? Olha, é uma profissão. Né? É uma profissão, exatamente. Que muitas vezes é voluntário, como em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele passa mais para os homens, né? Quando o homem faz 18 anos, eu já passei por isso também, ele tem que se alistar. O que é isso? Ele vai até um lugar específico de onde tem a parte militar da sua cidade, ele dá o seu nome e passa por testes para ver se ele vai ser aprovado ou não para poder trabalhar no exército durante um tempinho. E é obrigatório, tio Rafa? É obrigatório. Todo menino tem que ir. 18 anos, fez 18 anos, precisa ir até o quartel ou a junta de serviço militar e para se alistar. E dentro do quartel, ele vai então começar a entender a profissão de soldado. Até separei aqui para vocês uma coisa bem interessante, ó. Que o soldado ou militar, ele é uma pessoa que trabalha para poder defender o país. Olha que legal. Então, o soldado brasileiro, ele vai defender quem? O Brasil ou os interesses do Brasil. Então ele geralmente fica na fronteira para poder defender o país. Se tiver algum conflito, ele vai até esse conflito para poder defender. Se tiver alguma guerra assim, ele é convocado. Exatamente. O Brasil, ele participou já de algumas guerras já, mas uma que eu lembro muito bem, porque eu gosto de história, ele foi defender o lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial lá na Itália.
Entendeu? O Brasil ele foi convocado, ele se juntou à aliança dos Estados Unidos e foi até a Europa para poder defender e poder ajudar na Segunda Guerra Mundial. Fora também a guerra que teve na Guerra do Paraguai, a guerra também que teve na defesa do Acre. Então tem várias guerras que o exército brasileiro ele acabou participando, como também ele já foi força de paz no Haiti. Lembra que nós falamos do Haiti? Na Tifam? Sim. Então o Brasil uma vez ele foi levado até lá, o Haiti, para poder ajudar aquele país, a população a se defender. Então a função de um soldado hoje é se defender. Ele vai ter treinamento para poder usar arma. É uma profissão perigosa, né? Tem que ser corajoso, né? Ele vai ser treinado para poder lutar, para ficar muito tempo acordado, para ficar muito tempo sem comida, para ficar nas campanhas que a gente fala. Então o soldado, criança, ele tem uma função extremamente importante, até fundamental para um país. Uma nação sem soldados é uma nação desprotegida. É verdade. Então pensa nisso já, que uma nação sem um soldado do lado ali, para poder defender, para poder proteger, é uma nação desprotegida. E o que mais, Tia Má, que um soldado ele faz hoje? Uma vez que ele está lá dentro do quartel, como é que é a vida dele? Então ele foi convocado a ser um soldado, como o tio Rafa falou, e o dia do soldado começa muito cedo, tio Rafa. Que horas? Todo dia, às 6 horas da manhã, Nossa. toca eles dizem que é o toque da alvorada. Ah, já que é tipo uma corneta muito forte pra acordar todo mundo. Ouve aí, ó, dá uma olhadinha como é que é. E aí, crianças, eles escutam, nossa, aí eles já acordam. Não fica nenhum soldado fica enrolando na cama, não. Se ficar também. Se ficar, leva um xingo lá, né? É verdade. É muito então duro, eles escutam essa corneta, né? Esse toque da alvorada e eles já se levantam. E eles não levantam pra, vamos lá, devagar. Não, eles levantam muito rápido. Eles já arrumam a cama, eles já se trocam, eles já escovam os dentes e o dia já começa aí, já começa com toda essa rotina. Eles já acordam muito preparados. Então, eu acho que até por causa desse treino, né, tio Rafa, que você tava falando, que eles têm que já acordar despertos, atentos a tudo que pode acontecer. Então, já começa, e aí depois que eles já se arrumam, eles se reúnem para o pessoal ver se a tropa tá toda ali. E eles cantam o hino nacional. Que legal. Todos os dias para poder se preparar para esse dia. Criança, você sabe o hino nacional? Né? Sabe o hino nacional inteiro? Eu aprendi, acho que eu tinha uns 7, 8 anos de hino nacional. Na minha escola, quando eu era criança, eu cantava toda semana o hino nacional. Eu cantava todo dia. A gente se reunia uma vez por semana e a gente cantava. E assim, hoje não tá tanto mais assim, mas ó, patriotismo, amar a nossa pátria, né? Sim. E saber que ela é muito importante pra Deus também, né? Sim, criançada, olha que legal. Aqui eu tava nas curiosidades que a gente separou pra vocês, como a Tia Má falou, quem cuida do quartel são os soldados. Exato. Não existe faxineiro, não existe manutenção. Marceneiro. Quem cuida do quartel são os soldados. Então, ou seja, acordaram, tomaram o café da manhã, que eu imagino, às vezes nem tomam café da manhã para fazer as coisas, eles já começam a fazer as coisas. Então começam a limpar, a cuidar se tem gramado, cuidar da grama, se tem coisa para limpar, eles limpam, se tem comida para fazer, eles fazem. Tudo que vocês imaginam dentro de um quartel, quem faz são soldados. Então a obrigação de cuidar da casa, pegue essas dicas, crianças. Vamos pegar nesse A obrigação de cuidar da casa dos soldados, né, que é o quartel-general, são os soldados. Exato. Não é eles que cuidam do lugar do lado. E também, além de eles cuidarem de tudo, eles ainda fazem os exercícios. Sim, né? tem que Porque treinar. o soldado tem que ter condicionamento físico. Já pensou ele é chamado para uma guerra? Já pensou? E ele tá todo ali fraquinho. Não consegue segurar uma arma direito. E é pesado, viu, criançada? E é pesado. Então eles têm que ter condicionamento físico. Eles não são, tipo, sedentários, que comem as coisas e ficam assistindo televisão. Ixi, nem tem televisão, eu acho. Nem tem. Eles são muito ativos, eles são
Nossa, eles fazem muito exercício e não são exercícios fáceis não, é exercício puxado. Por quê? Porque eles precisam estar preparados. Se algum dia acontecer de chamar uma guerra ou precisar defender o país, eles têm que estar fortões, né, tio Rafa? Sim. Criança, você deve estar se perguntando, tio Rafa, você serviu o quartel? Não servi, criançada, não servi porque aqui na cidade de Jundiaí, eles fazem a chamada e teve um excesso de pessoas que foram para lá. E eu tenho algumas coisas de saúde também, o meu olho também não é muito legal, algumas coisas de saúde que eu não sei se é felizmente ou infelizmente a gente pode falar, mas eu não servi o quartel, mas eu estou é chamado de excesso de contingente, mas eu estou lá para quê? Uma lista, se caso o Brasil for chamado para uma guerra, o tio Rafa vai para a guerra, entendeu? Eu vou deixar a tia Maia e o Cauê em casa e se tiver uma guerra eu sou chamado, mas não só eu. Todos os homens do Brasil que se alistaram, aí começa uma chamada do ano que tá para 5 anos para trás. E eu me alistei em 2008. Nossa, tio Rafa, faz tempo. Então, para poder ser chamado numa guerra, vão ser chamados aí pelo menos 10 anos antes de mim, de alistamento em Jundiaí, para poder ir para uma guerra. Então ainda acho que eu tô tranquilo por enquanto. Não sei. Mas a gente ora que não aconteça nada disso, né? Mas eu sou um soldado que estou trabalhando muito, sem esperar ser chamada para o nosso Rei Jesus. É verdade, é isso que eu ia falar, né? Tio Rafa não é um soldado do exército brasileiro, Sim. mas é um soldado do exército de Jesus. Divino. E eu também. Divino. Né? Não só. No exército de Jesus não é só homem que trabalha, não. Mulher também, crianças também, vovôs e vovós também, né, tio Rafa? Sim, quem quiser, esse é voluntário, quem quiser trabalhar, tem lugar. Como diria, tem uma música da Harpa Cristã, se não me engano, que fala que os guerreiros se preparam, lembrei, os guerreiros se preparam para a grande luta, né? Que é Jesus, o capitão, que está nos chamando, até me emociona essa música, que está nos chamando para uma guerra. E crianças, se preparem que cada vez mais essa guerra vai ficar mais difícil, vai ficar mais tensa, e só tende aí a despertar os verdadeiros soldados de Cristo. E fica a pergunta para você, você é um soldado de Jesus? Um soldado valente? Valente? Preparado? Você precisa de treinamento? Então nós vamos te ajudar a se preparar para as guerras de Jesus Cristo, para as guerras que nós temos que batalhar pelo reino de Deus. Vamos falar da couraça então? Vamos falar então. A tia Mar já falou o que é. Vamos ficar com a história então, criançada, com a couraça da justiça. Crianças, nós estávamos contando semana passada a história do Davi. Mas não é o Davi da Bíblia, não. É a história de um menino que, não sei se vocês se vocês viram esse programa, se você não viu, como a gente já disse, veja para você saber o começo da história. Mas eu vou relembrar rapidinho o que aconteceu com o personagem Davi da nossa história, certo? A gente tá falando da armadura de Deus, né? A armadura de Cristo. E eu contei a história do Davi. O Davi, ele foi até uma loja perto da casa dele, junto com o seu amigo Anderson, para comprar uma lanterna, porque ele ia lá pro acampamento da igreja, num lugar cheio de árvores, de floresta, né? E ele queria essa lanterna para poder participar desse acampamento, né? Não era obrigatório, mas ele tinha muita vontade de ter uma lanterna para usar durante a noite. E quando ele chegou lá na loja, o que aconteceu? Ele tinha R$3,50. E a lanterna dava R$5. E ele não tinha dinheiro para comprar e ele ficou triste. Mas o que foi que o amigo dele falou para ele mesmo? O Anderson falou para ele assim: Davi, pega a lanterna, ninguém vai ver, leva para você. E o que foi que o Davi fez? Ele pegou, colocou a lanterna no bolso e saiu da loja. Ele roubou essa lanterna, crianças. E aí o que aconteceu depois? O Davi ficou se sentindo mal, né? Por quê? Porque ele era salvo, Davi tinha aceitado Jesus e ele sabia que roubar era pecado. Mas mesmo assim ele não contou para a mãe dele, ele não devolveu a lanterna e foi para esse acampamento da igreja. Quando ele chegou lá, ele ouviu a história do professor dele, né, da armadura de Cristo, e o professor estava contando sobre a armadura. E nesse dia ele ouviu sobre o cinto da verdade. Foi como a gente falou agora de pouco. Quando a gente veste o cinto da verdade, a gente se protege contra as mentiras do diabo.
E hoje eu vou contar aqui, né? O Davi estava lá no acampamento, no dia seguinte ele ouviu falar sobre a couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça, Tia Má? A couraça era uma outra parte da armadura que o soldado usava. A gente está falando mais ou menos parecido com aquela armadura dos soldados romanos, bem antiga. E era uma parte que protegia o peito e o coração. Era uma parte forte, muito dura, porque se alguém viesse com uma espada, ele tinha mais dificuldade de acertar aquele soldado. E o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 6, que a gente tem que se vestir com a couraça da justiça, que é aquele peitoral, né, que protege mesmo o nosso coração. O que quer dizer a couraça da justiça? Quando o apóstolo Paulo fala pra gente se vestir da couraça, é pra gente se vestir contra as coisas que o diabo vem apontar contra nós. Porque quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados, nós somos perdoados dos nossos pecados. E às vezes o diabo vem contra nós falando coisas, apontando os nossos erros, dizendo assim: você pecou ontem. Você mentiu para Deus, você mentiu para mamãe, você falou coisas erradas, você falou um palavrão, e o diabo vem falando para nós e nos acusando, crianças. Mas quando nós vestimos a couraça da justiça, nós nos protegemos disso, sabe por quê? Porque Jesus já perdoou os nossos pecados. Ele perdoou e limpou todos os nossos erros, mas nós somos humanos. E nós continuamos pecando, isso acontece, é normal. Mas quando a gente veste a couraça da justiça, a gente nos protege dessas acusações do diabo, e Jesus, ao mesmo tempo, ele nos lembra de não pecar, ele nos ajuda a não pecar. Não é porque Jesus perdoou os nossos pecados que a gente, então eu vou pecar, depois Jesus me perdoa. Não. Jesus, ele realmente nos perdoa, mas ele também quer que nós nos arrependamos, que a gente mude a direção das nossas atitudes. Se a gente fazia alguma coisa errada, a gente vai lá e faz aquilo que é certo, porque nós estamos vestidos com a couraça da justiça. Jesus nos perdoou e ele nos ajuda a fazer o que é certo. Então, se por acaso um dia o diabo vier falar no teu ouvido assim, você lembra aquele pecado que você fez? Você vai falar assim: diabo, eu fiz, mas eu já fui perdoado e agora eu estou fazendo coisas boas, agora eu estou seguindo a Jesus e agora eu não estou mais fazendo aquele pecado. Porque é o diabo que fica nos acusando. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele deixa lá no mar do esquecimento. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele também quer que a gente sempre busque a não fazer aquilo que é errado. Então, como bons soldados, nós vestimos o cinto da verdade e nós vestimos a couraça da justiça. Por que justiça? Porque nós somos purificados, justificados dos nossos pecados. Jesus nos salvou, nos justificou. Então, diante de Deus, nós temos o perdão dos pecados. Mas ao mesmo tempo, a gente também para de fazer aquilo que é errado. Não é verdade? Então a gente começa a fazer aquilo que é certo. E aí, quando o diabo vier falar na nossa orelha, vier tentar atingir o nosso coração dizendo que nós não somos merecedores do amor de Jesus, de que Jesus não nos ama porque nós erramos, a gente tem que se lembrar: não, eu amo a Jesus e Jesus me ama. E mesmo eu fazendo um pecado sem querer, às vezes eu não consigo não fazer esse pecado, mas Jesus me perdoou e eu vou conseguir vencer esse pecado. Então a couraça da justiça era isso. E o professor contou isso pro Davi. E tudo isso que o professor foi falando pro Davi foi entrando no coração dele. E eu quero saber, você quer saber qual que é a próxima parte da nossa armadura? Tia Má, já acabou a parte da história? Já acabou. Semana que vem a gente vai falar... Vou contar. Não vou contar, vai ser surpresa, hein? Então nós falamos do cinto da verdade, da couraça da justiça e ainda tem mais
4 partes muito importantes, hein? Quatro partes muito importantes da nossa armadura. Vocês não podem perder, hein? Fiquem ligados, nosso programa, até a final de novembro, a gente vai falar de toda a armadura de Cristo, que é muito importante para nós, soldados. Combinado? Tia Má, que história muito legal. Eu quero ver até o final como é que vai ser aí, o que o Davi vai descobrir depois de ver toda a armadura de Cristo. Eu gosto muito de soldado, de história, de guerra. Tia, você gosta de briga? Não, eu gosto de história. Uma guerra nunca é levada pelos motivos certos. Dá pra se resolver com paz, dá pra se resolver. Mas quando um dos lados não quer resolver, o outro tem que tomar uma atitude, certo? Então, você criança, você papai e mamãe que tá vendo a gente agora, você que tá assistindo a gente aí, não importa, você precisa ser um soldado de Jesus. Você precisa mostrar as armas que Deus nos deu para esse mundo. Tem muita gente precisando de resgate. Um soldado, ele não só trava guerras, um soldado também ajuda no resgate. Um soldado também ajuda na paz. Um soldado ajuda a estabelecer a ordem no lugar onde ele está, trazer paz. Então, às vezes, você foi chamado aí para ser um soldado, uma soldada. Diz soldada? Sim. Ou soldado? Fica a dúvida aí. Você criança, você papai e mamãe foi chamado para ser um soldado de Cristo, mas precisa se preparar com as armaduras, com as armas, com tudo aquilo que precisa ser feito para operar o melhor para o Senhor. Exatamente, tio Rafa. Nós temos que estar preparados para defender o nosso Rei Jesus, né? Exato. Nós somos soldados dele, então defender o reino. Foi o que a gente estava falando, defender contra as mentiras do diabo. Nosso país não pode, né? O país de Jesus, vamos dizer assim, né, tio Rafa? O reino de Jesus não pode estar desprotegido. Nós precisamos defender. E ele nos deixou armas para isso. Tia Má, mas Deus não é poderoso? Ele precisa da gente para se defender? Não, ele não precisa, mas nós precisamos de Jesus, sim. Né? E aí, quando a gente também... Então, assim, se a gente precisa, a pessoa do nosso lado também precisa. Sim, também precisa. Então, nós precisamos divulgar Jesus e defender o reino de Jesus para que essas pessoas também sejam alistadas para o exército de Jesus. Com certeza. Então, criança, fica aí o convite para você se alistar no exército de Cristo. E também fica o convite para você, mais uma vez, curtir esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para várias pessoas. Aproveita, pega o link, manda no Facebook, manda no Instagram, manda no WhatsApp, para que várias pessoas possam conhecer mais a palavra de Deus e cada vez mais possamos ser soldados de Cristo. Exatamente. Beleza? Semana que vem tem mais programa nas Ondas da Graça, não se esqueça. Acabou já, né? Mas o importante é saber que nós estamos ali batalhando pelo nosso Rei Jesus. Beleza? Isso aí. Então, beijo pra vocês, crianças. Deus abençoe. Tchau, tchau.